Resistência Podcast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, corrida, ciclismo e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada do Resistência Podcast. Episódio especial também. Esse episódio é especial demais, cara. Primeiro porque eu acho que o cara já é sócio do podcast aqui. Eu achei que vocês estavam cansados de ouvi-los, né? De ouvi-lo, porque quando eu encontrei com ele, eu falei, nossa, Ale, vamos gravar um de novo. Acho que faz tempo que você não grava. Ele falou assim para mim, não, eu nunca gravei. Sabe quando não entra na sua cabeça? Porque assim, acho que a gente se fala tanto no dia a dia, né? Não presencialmente, né? Mas às vezes congresso, palestra, WhatsApp, aquele cara que você pergunta para do nada, você fala, você tá bem? O que você quer? Eu falo, não, só saber se você tá bem. Então eu pensei que o cara já era sócio, até porque a minha volta à corrida, depois ele pode falar um pouco, foi por causa dele, né? Então, assim, o Alexandre é culpado, o Alexandre Machado, que está chegando aqui, já apresentando, né? É culpado do meu retorno à corrida e o retorno ao triatlon também, né? A corrida do triatlon eu deixei um pouco em stand-by lá na época de 96, quando eu fazia graduação, 97, e depois voltei com força total para tudo que é hoje. Então, Ale, estou espantado aqui, mas seja bem-vindo ao Resistência Podcast. E também daqui, num curto espaço de tempo, a gente vai gravar outro, né? Porque daqui a pouco é sua aula na pós-graduação em Endurance, lá fechando a terceira turma. E sempre quando a gente vai no estúdio, a gente grava um ao vivo no estúdio profissional lá. Ale, vamos falar o que hoje? Sobre tecnologia, que você, para conversar qualquer coisa, né? A gente foi, vamos falar sobre o quê? Ah, qualquer coisa. Eu também, qualquer coisa, né? Então o cara sabe tanto que daí, mas o Ale tem estudado muito isso e está com uma inovação aí. E por que é legal a gente falar disso, Ale? Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Sandro. Obrigado, cara. É um prazer, na verdade, é o que eu falo. Eu falo isso pra todo mundo, você sabe, né? A corrida me deu um irmão, que foi você. Eu acho que muita gente não sabe o contexto, então deixa eu explicar o contexto da minha história com o Sandro. Em julho de 2011, foi a primeira turma da certificação VO2 Pro, que hoje é a Universidade da Corrida. E o Sandro fez parte da primeira turma. Em abril, eu conheci o Sandro num congresso, que era o Fitness Brasil em Santos. E aí eu fiz a apresentação do curso. E no curso tinha uma chamada muito interessante, ó. E ano que vem eu falava assim mesmo. No ano que vem, a segunda turma, um ou mais dos alunos dividirão o palco comigo, porque serão professores também da turma, porque eu não vou dar aula sozinho na segunda turma. Eu vou convidar aqueles que forem os melhores dentre os melhores da prova. Aqueles que tirarem 10 na prova vão ser professores junto comigo, vão fazer parte do meu time de professores. Esse cara levantou, eu quero ser professor. Eu falei, cara, faz o curso e tira 10 na prova. Tá aqui, ó, fez o curso, tirou 10 na prova. Foi meu primeiro professor, depois vieram outros, no total foram, eu tava contando, Sandro, passaram 18 treinadores, 18 Treinadores, treinadores né? para Mas ver. professores É, formados pela metodologia, aí fala quantos, Ale? são 15 mil. Nossa. 15 mil, 15 mil. Hoje na plataforma online tem quase 7 mil e os outros foram presenciais. A gente tinha turmas presenciais antes do boom aí dos cursos online, né? 2011, 2012, 2013, 2014 a gente estava rodando o Brasil, né? E é uma amizade muito grande, né? Então, quando esse cara tava com o pescoço ruim, eu fui lá visitar ele, fui lá dar papinha para ele, açaí para ele, tava lá travadão lá. Então é um irmão que a profissão me deu e a gente se fala, a gente tem trabalhos paralelos. O pessoal acha que a gente é concorrente, eu falo, a gente não concorre, a gente faz com que o mercado aumente a régua para cima, porque quanto mais profissionais bons nós colocarmos no mercado, cara, o mercado só ajuda a nós mesmos, né? Porque fica mais fácil a gente entregar o nosso conteúdo. E ultimamente eu venho estudando muito tecnologia, isso desde 2020, né? Eu tive alguns ensaios com algumas startups, com duas startups que não foram para frente, né? Até a gente conversou muito isso quando eu estava lá no Rio 2022. Eu investi bastante tempo e dinheiro, fiquei duro. Até falei com o Sandro, pô, tô duro mesmo, sem dinheiro, tô zoado. Voltei a morar na casa dos meus pais, mas não desisti do projeto da tecnologia. E ano passado a gente startou com uma nova startup
com um novo pool de investidores, com novos profissionais, né, como sócios, pessoal do desenvolvimento de tecnologia. Eu comecei a estudar muito IA e, cara, e é o que está acontecendo hoje. Então, a gente está com uma startup, eu acabei de ver agora o número de treinadores, temos 370 treinadores utilizando a plataforma. A gente cresceu mais de um treinador por dia aí de novembro para cá. Tá tendo uma aceitação muito grande e o nosso principal propósito com a Pace Pro, que é o nome da plataforma, é possibilitar que um treinador consiga trabalhar com até 200 atletas trabalhando somente 1 hora por dia. É o nosso desafio. Então a gente está conseguindo. Tem alguns treinadores que já estão com 200 atletas, eles falam, não, cara, a gente consegue, estou conseguindo administrar pelo menos 1 hora aí que foi o proposto aí por dia de segunda a sexta-feira. Então isso para mim é uma vitória muito grande depois de tudo que eu passei assim, e isso é normal a gente ter esses momentos de sacrifício e hoje a gente vê ali aos pouquinhos colhendo os resultados, né? O Sandro teve a oportunidade de conhecer meu sócio, o Jonas, né, que é o homem da tecnologia, é o cara que saca muito de tecnologia e possibilita que isso tudo aconteça. Ale, sensacional, meu irmão. Eu vejo muito futuro nisso, porque tudo que você põe a mão, você faz com o coração aberto, né? Se entrega inteiramente e como eu, às vezes até demais, né? A gente se entrega, confia nas pessoas e a minha esposa fala, mas acho que não é ruim não, porque graças a ser assim, a gente conheceu pessoas como você, né? Eu conheci pessoa como você como eu. A Marcela está aqui do meu lado também foi assim, e obviamente tudo tem um preço, né? O preço disso é levar uns tombos, conhecer umas tranqueiras aí, mas isso faz parte do Eu processo. aprendi, Então, e assim, eu aprendi. eu continuo trocando isso aí, as pessoas boas que É. aparecem, as duas, três, e vale a pena em detrimento das 98 trancas que passa pela nossa mão, né? Cara, Mas ah, eu fiz um não monte de vamos deixar virar terapia, papo de né? bar aí, senão lascou, hein? Tem É, 40 minutos para a gente falar é, de tudo, hein? eu fiz um monte de terapia. E o último terapeuta eu gostei, porque ele falou o seguinte: não, cara, não tem problema você ter expectativa boa nas pessoas. O problema é você ficar frustrado quando não é aquilo que vai acontecer. Eu falei, de Perfeito. boa, meu, ó, não é, beleza, tamo junto, parte pra próxima. Mas, beijão, cara. Sei que você tá aí só Mas tá pra. mandando um beijo para você. Tá. Então é. Então, uma coisa que ficou muito clara pra mim, eu não posso mudar a minha índole por conta das outras pessoas, cara. Eu e você somos assim. Quem for bom que se junte aos bons, É isso aí. né? Ale, então assim, ó, eu acho que a gente vai entrar no papo da Pace Pro também, principalmente falando muito da maior plataforma de treinos online do mundo que eu trabalho, com o Training Peaks, que eu quero saber se tem inspiração nela, que você andou me. A gente trocou ideia também sobre isso no contexto da sua pesquisa, e você, como Caxias, que deve ter pesquisado muita coisa, falar um pouco da Nacional, que eu quero saber como tá, porque quando eu tentei usar, acho que há 6, 7 anos atrás, deixou muito a desejar, né? Não sei se evoluiu, se você pesquisou também, mas eu quero saber primeiro lá do nosso contexto, o que a parametrização da VO2 Pro também ela está embutida, porque isso é algo seu, né? Então, para quem entender, foi a primeira metodologia de treinamento que eu usei, né? Que tem uma quantificação física, né? Uma parametrização física para você achar os paces alusivos às zonas de intensidade, né, Ale, e frequência cardíaca, mas por uma âncora, que é o treino de ritmo. Então, se quiser dar uma pincelada nisso e se falar se essa Pace Pro usa a metodologia VO2 Pro também no contexto, ou tem a possibilidade de, como Training Peaks, usar várias metodologias de acordo com o perfil do aluno. Tem várias metodologias dentro da Pace Pro, inclusive ali a quantificação de cargas da VO2 Pro. Então, assim, não fiz uma coisa exclusiva. Então, ali você pode trabalhar com VO2, com a parte de limiares, que é o teste de 3K, a gente está colocando outros testes agora. A grande sacada é que eu fiz realmente uma pesquisa sobre todas as plataformas que tem no mundo, e o que que eu observei? É que as plataformas, o Training Peaks é uma plataforma sensacional, tanto que ela tem um DNA muito próximo da Pace Pro. Na verdade, a Pace Pro se inspirou nela, mas a história é muito próxima. Que o Joe Freeman, que é um cara da prática, um pesquisador da prática, né? É um treinador que tem fundamentação, embasamento da prática, colocou ali todas as angústias dele sobre tecnologia e desenvolveu a Training Peaks. Só que, na minha opinião, ela ficou muito robusta. Então, são muitas métricas que realmente
Aí eu vou botar meu ponto de vista comercial, mais atrapalham do que orientam um profissional que vai trabalhar especificamente com corrida de rua. Se eu fosse trabalhar com triatlo, sim, eu direcionaria assim, a Training Peaks hoje é melhor. Mas, e aí eu tô falando isso, não tô puxando sardinha pro meu lado, mas do ponto de vista prático, operacional, se o treinador entender que ele vai trabalhar com métricas mecânicas físicas, né, a Pace Pro ela te dá parâmetros para você trabalhar de forma mais fácil. Não que as outras não façam isso, como a TrainPix, que faz muito bem. Então eu só consegui filtrar, e você me conhece muito bem, eu consigo, acho que é um dos meus dons, aqui vou deixar um pouco de lado ser um pouco. Não quero que me interprete como arrogante, né? Mas vou ser bem realista. Um dos meus dons é transformar algo complexo em simples, né? Que foi a primeira sacada da VO2 Pro. Então, eu consegui mapear e direcionar as métricas que eu já venho trabalhando, inclusive colocando outras métricas mais recentes e emergentes dentro do treinamento de corrida, como a durabilidade, né? Que eu consegui fazer um algoritmo para medir a durabilidade através da modelagem matemática, porque ou você faz através da modelagem ou através de testes, que é inviável para quem trabalha na prática, como a gente, e com isso ela dá parâmetros reais através de modelos matemáticos para você ajustar e prescrever o treino do seu atleta. Tudo isso em questão de milésimos de segundos. Então facilita bastante, mas basicamente tem as mesmas ferramentas, né, que são os testes, são universais, só que colocados de uma forma muito, muito simples. Tem alguns pontos que são muito importantes, que a gente tem alguns alarmes que ajudam o treinador a ajustar o treino do atleta. Então, assim, ela não é somente uma plataforma para você usar, ela também ali tem vários insights educacionais com toda a parte de inteligência e toda a fundamentação técnica lá que eu puxei da VO2 Pro. Então, ela é um mix de plataforma de conhecimento, plataforma de help. Se o cara tiver alguma dúvida, ele pode ter acesso ali a uma inteligência, assim como também tecnologia. Concordo, Ale. E assim, eu vivi isso também, até porque às vezes o Training Peaks assusta quem está começando, né? Pela complexidade, pela quantidade de coisas. Tem assim, até pelo fato de. Ai, tem muita gente que fala, mas é tudo em inglês, né? Até o aluno fala, e tem professores que estão iniciando e falam, mas é tudo em inglês, e assim, pô, mas você não precisa saber o inglês, você precisa entender de zonas de treinamento, saber os limiares metabólicos, mas realmente assusta um pouco a quem está iniciando e quer uma coisa muito mais prática, eficiente e tangível, né? Então, assim, o que faltava em relação para mim às plataformas nacionais quando comparava ao Training Peaks era esse lance da simplicidade, mas não a escassez, né? De faltar ferramenta e recursos, mas ser muito mais prático de lidar. Você fez uma analogia legal com a maior plataforma de treinos online do mundo, que é o TrainPix. Agora fala a alusão que você fez quando você foi fazer a pesquisa em relação às plataformas nacionais, Ale. É, tem três plataformas nacionais que eu entendo que são muito boas, né? A Treinos, no qual eu já tive uma parceria com o Gutenberg, é um cara sensacional, um cara da tecnologia, assim, absurdamente, para mim hoje ele é referência. Hoje a Treinos não perde nada para a Training Peaks, né? Tem as suas particularidades, mas o que acontece? É diferente você montar uma plataforma com uma competência tecnológica muito alta sem você ser um treinador. Então, quando você monta uma plataforma sendo um treinador, você já tem um direcionamento diferente, já tem as entradas, os pensamentos, todos os inputs, né? Os insights que o treinador precisa, já está ali. E essa plataforma ela foi criada como treinador, né? Não como um cara da tecnologia, como as outras, o Siswan, que é uma plataforma boa, tem um treino online, que são plataformas sensacionais. Mas quem está por trás são pessoas que são da área técnica, da tecnologia, que montaram um produto sensacional para o treinador, diferente da Pace Pro, né? Então eu fui estudar desenvolvimento, eu fui estudar tecnologia para meter a mão junto e reorganizar toda a plataforma para poder entregar para o treinador. Então, assim, é uma plataforma com DNA de treinador. Então, assim, os conceitos são muito práticos, né? O treinador é um cara da prática, quer resultado, ele quer entender, quer parametrizar. E agora, a gente está para soltar, eu criei um segundo cérebro para o treinador, né? Eu tô aqui, depois eu vou fazer uma enquete para botar um nome nesse cara. Então, a gente observa no mercado hoje muito IA
que monta treino de corrida. Algumas até que montam treino de corrida até melhores do que alguns treinadores. Até melhor do que a gente vê no Google. Ok, mas isso aí é problema do treinador, problema do Google. Eu não estou focando em montar uma IA que monte treino de corrida. Eu estou focando em montar uma IA para aquele treinador de corrida que precisa de mais velocidade para poder fazer análise de mais variáveis que acontecem ao longo do treinamento. Então, esse segundo cérebro vai permitir que o treinador ali, através de um print da tela ali do mês inteiro, a IA possa olhar e dizer, ó, você teve variação de volume maior, volume menor, déficit de pacer, variação de carga de monotonia, e isso indica que o seu aluno está com essa condição fisiológica. Você pode tomar esse caminho ou outro caminho. Então, ajudar na tomada de decisão, dar recurso para o cara. Então, isso tudo já está em fase de teste não é uma IA que tem vários recursos de várias IAs que tem na web, porque cada IA ela faz bem um determinado papel. Então, eu não estou falando abertamente, porque são informações aqui confidenciais da empresa. Mas eu acredito que até o final do ano, vocês, como treinadores, terão um segundo cérebro que vai jogar o treinamento ali e vai perguntar, pô, o que que você orienta que eu faço para esse cara correr mais rápido ou melhorar a resistência? Ele vai te dar ali as direções, mas não os treinos. Então, quem não souber trabalhar com o IA como segundo cérebro, realmente vai ficar para trás. E aí o que eu vejo, isso já está acontecendo, tá? Cada vez mais as pessoas estão se afastando desse burnout tecnológico. Então, ter uma IA que monta treino vai ser um motivo das pessoas não quererem trabalhar com aquela pessoa ou com aquela plataforma. Ter uma IA que ajuda o treinador a entregar o treino com mais excelência vai ser um diferencial técnico muito grande. Eu acho que eu te conheço um pouquinho, acho que a Marcela também conhecia um pouquinho quando eu estava aí. Acho que vocês vão entender que, cara, ela já vai fazer todas as análises, as análises que nós demorávamos para fazer 1 hora, 40 minutos com muita prática olhando, o cara vai entregar em 1 segundo. Cara, você é foda, velho. Eu tô de queixo caído aqui, mas já esperava isso, né? Muito legal. E é exatamente isso, né, Ale? Porque assim, você não pode ficar refém, mas se você não utilizar, você vai perder, né? Então, porque assim, eu falei com meus professores esses dias, então, assim, quando a gente tem a prova aqui, a gente faz um briefing com os atletas que vão competir e passa a estratégia de prova. E se o professor deixar para a estratégia da prova para ler 15 minutos antes da reunião, onde que retira o kit, o que aprova, onde tem subida, esse cara tá fudido. Por quê? Porque um atleta, um aluno meu que não é da área, eu falei, ó, qual a expectativa de prova? A gente pergunta antes para depois falar da estratégia, né? Aí o cara jogou na IA, velho, e ele dá um banho no professor que não estuda, porque a IA dá um banho, e é o que você falou. Agora, se o professor realmente conhecer das coisas que o aluno não conhece, que a inteligência artificial não sabe individualizar, né? Humanizar, é uma coisa, mas, poxa, eu acho que fantástico, cara. O que eu ia te perguntar também, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, mas eu quis te elogiar, assim, e falar que é isso mesmo. Como que é, Ale, a Pace Pro aí também, o lance de sincronia com os relógios, né? E com algumas marcas que tem do treino ir direto para o treino e para o relógio e voltar. Isso é simples. A Pace Pro já faz isso com todas as marcas, algumas marcas, nenhuma marca. Como que é isso daí? Com todas não. O que acontece? A gente tem ali o que a gente chama de trade-off ali no direcionamento do negócio, ou seja, o que a gente tem que fazer, o que a gente não vai fazer agora, que não é muito importante. O que que a gente mapeou? 95% das pessoas usam Garmin, tá? Então, cara, hoje a gente tem o ajuste ali, a sincronização de mão dupla, que é o que manda o treino e recebe o treino no Garmin e no Coros, que são o Coros, que é um relógio novo, mas ele vem se Sim. posicionando muito bem no mercado e ele tem ali uma API de muito fácil acesso, diferente de outros, como o Polar ali, a integração dele é difícil. Difícil Uhum. porque a galera não libera API. Hoje o Training Peaks eu sei que sincroniza com o Polar, porque eles são parceiros, se eu não me engano. Então tem essa parceria, mas o Polar sempre teve uma reserva muito grande de fazer paralelos com outras plataformas, sempre foi. Então hoje a gente tem ali a sincronização de mão dupla, tanto com Chorus como Garmin,
e tem a sincronização via Strava. O Strava, ele por si só, ele Tá. já se comunica com todas as outras plataformas. E decisão estratégica do ponto de vista operacional, porque se a gente ficar muito preocupado com alguns smartwatches, com algum relógios que tem ali menos de 1% dos atletas que usam, a gente perde muito tempo para trabalhar com outras funcionalidades. Então, por exemplo, a gente colocou o índice de fadiga. O índice de fadiga é uma análise sobre as respostas dos treinos intervalados que me diz ali um parâmetro físico se o cara realmente está tendo melhora do condicionamento ou não ao longo do treinamento, ou se aquela sessão por si só teve um efeito adaptativo positivo. Então, eu consigo ver isso dentro do índice de fadiga. Ah, também a medida de durabilidade, que é através do déficit de pace, uma modelagem matemática que eu fiz a partir dos dados que eu tinha aqui da Go Assessoria, que eram mais de 400 ou 500 atletas. Então eu consegui fazer uma modelagem. Então hoje o déficit de pace, eu consigo entender se o cara tem uma boa durabilidade ou não em função do tipo de prova que ele vai correr. Então, a literatura preconiza, alguns treinadores utilizam alguns modelos de regressão linear a partir de testes fixos de 1 e 3 quilômetros ou de 1 e 5 quilômetros. Eu uso vários modelos de testes em função do tipo de prova. Por exemplo, maratona é 10 e 20K. Então, assim, é uma relação mais fidedigna do ponto de vista da especificidade para a prova. Sensacional, Ale. E assim, pelo que eu te conheço, né? Esse banco de dados que veio aí que você já tinha, ele agora com esses 300 e pouco vai sendo aumentado e cada hora a acuidade vai ficando mais precisa, porque ele vai se retroalimentando e tirando dados novos. Você já está rindo aí, né? Acho que é isso aí, não é? Não é bem assim não, cara. A gente tem alguns que autorizam o fornecimento dos dados, outras pessoas não. Mas a estratégia está certa. Porque pela lei, né, só quem libera os dados para pesquisa a gente pode utilizar. Não. Beleza, Ale. E uma coisa assim, vamos falar até para eu saber quando que você vai migrar para ciclismo e para natação também, né? E como que faz para importar os dados rapidinho do Training Peaks para lá, para eu dar lucro para vocês, ser melhor. Uma das coisas que eu sinto falta no Training Peaks, né, por exemplo, e que eu gosto muito da plataforma, mas assim, a parte mais importante que eu falo, que eu acho, é o que o aluno sentiu, né? Então é a nota de percepção de esforço dele que ele dá ali pela escala de Borg adaptada, né? E o estado de prontidão dele pela carinha, né? Então, assim, eu acho que é um dos dados mais importantes que, assim, esses dados não entram na tabulação do Training Peaks, né? Então, assim, o aluno dá nota do que ele sentiu e é a coisa mais importante e é a única coisa que não tem gráfico de nada, não leva... É o professor que tem que fazer dia a dia ali na mão. Você já tem quando você falou em monotonia, eu levei isso em consideração, né? Ele também trabalha com a nota que o aluno dá, com quão difícil ele achou que foi o treino? Hoje não, tá? Foi por uma estratégia que a gente optou. Mas a gente já tem uma API e uma função chamada que é alerta de risco de lesão. Isso veio da minha plataforma anterior, que foi a VTech. Então, isso já estava funcionando muito bem na VTech. Então, através de um algoritmo que faz um acompanhamento de uma linha temporal do cara, de uma linha de tempo anterior, a gente consegue entender se esse cara vai ficar num período suscetível à lesão ou não. E aí comunica a ele antes dele entrar nesse período. Até porque, vou te dar uma dica, eu sei que você gosta, assim, é coisa simples, né? Porque, assim, não sei se é simples, né? Mas, assim, transformar um dado alfanumérico em numérico. Então, assim, pô, o Training Peaks já sabe pela âncora qual é a zona de treino, né? E pelo treino que você escolheu que o aluno tá, certo? E, Não, assim, isso ok, isso não, ok. não, calma, calma, calma. Aí vou chegar lá. Aí o aluno dá uma nota, por exemplo, é um treino de limiar ou de VO2. Pô, se o aluno deu uma nota 2, acende uma luz e pergunta: é isso mesmo? Né? Ou ao contrário, se é um treino regenerativo ou leve, uma rodagem, e o cara deu uma nota 8, né? Alguma ferramenta que pergunte: é isso mesmo, né? E chame a atenção do professor: olha, seu aluno deu nota 2 para um treino de VO2 limiar, e lógico que às vezes tem o bug. Isso então talvez seja legal. É alguma maneira de associar um dado subjetivo, que é a percepção do aluno, né? Que é o mais importante,
algo que ele deveria sentir mesmo, entendeu? Até para o professor falar assim, ó, ele errou alguma coisa, ele está mal, ou eu preciso prestar mais atenção que esse aluno está condicionando ou descondicionando. O que acontece é o seguinte, através desses resultados, né, dessas variáveis que são qualitativas, a gente transforma num dado quantitativo. E aí, Isso. esse dado quantitativo vira um número, né? E aí, para a gente não classificar esse número e liberar um alerta que a gente chama de falso positivo, né, esse número ele tem uma condição, um contexto. Então, ou Isso. seja, deu um número 5, por exemplo. Número 5 não, deu um número, deu 30. E aí foi 30 em qual contexto anterior? Aí o algoritmo ele vai fazer uma leitura e vai criar um código desse contexto anterior. Esse contexto anterior pode ter uma semana, pode ter 30 dias, pode ter 60 dias. E aí ele vai comparar com o último contexto. E aí, assim, então É isso. parece uma coisa longa, mas para o algoritmo é uma coisa muito rápida. Então já está lá o código. E aí ele compara e observa: o código foi X, só que X não gerou um estresse tão grande. Então, beleza, agora a gente está igual a X, então não vai gerar um estresse. Foi X mais um está no limite da monotonia. Então, pum, libera um alerta. Então, esse algoritmo que faz análise para trás é um algoritmo novo na literatura, né? Novo na literatura, não, cara. É um algoritmo que ainda não foi para a literatura e nem vai, né? Eu lembro que quando você fez o curso comigo em 2011, você falou: olha, você não quer publicar isso? Eu falei: não quero publicar essa fórmula, isso é um business, não é uma pesquisa, né? É diferente. Então, esse algoritmo de leitura temporal atrasada para fazer uma previsão futura, ele não vai para a literatura porque é um algoritmo que está ali sobre patente, e a ideia é a gente trabalhar com isso e conseguir detectar uma semana antes o período de suscetibilidade do atleta. Então, assim, vamos supor que você fez uma semana de choque com o teu atleta lá de triatlo. Aí acendeu lá um valor e você está vendo que esse cara tem um alerta de risco de lesão. Só que na outra semana você vai fazer um off, um regenerativo, a estratégia está correta. Você vai fazer uma baixa. Agora, vamos supor que, por algum motivo, o cara extrapolou e na outra semana tem um aumento de carga. Então, opa, eu não posso aumentar, porque biologicamente esse cara está suscetível à lesão. Se eu fizer isso, eu vou entrar aqui numa lesão. Né? Eu posso entrar numa lesão. É indicativo de lesão. Pode ser que ele não entre em lesão. O cara seja um tanque de guerra e não entre em lesão. Mas pode ser que sim. Então, o, o sistema ele vai indicar para você. Agora, com relação a triatlo, né, a gente já tem variável de bike e natação, tá? Só que ainda não tá no momento assim, não tá funcionando, mas vai melhorar ainda, porque o foco não foi criar ali o triatlo como um produto da plataforma, mas algumas assessorias também trabalham com ciclismo ou natação isolada e algumas poucas têm o triatlo. Então a gente ofereceu. O nosso negócio é especificamente atender mais a demanda da corrida. Ela é mais prática para a corrida. Mas a gente não vai negligenciar o triatlo, não. Ano que vem a gente já tem um direcionamento para ajustar as variáveis de triatlo. Agora, uma coisa que nenhuma outra tem, independente se é do mundo ou nacional, é um BI, que é um Business Inteligência. A gente está trabalhando nisso. Então, você me conhece as informações de negócio, as informações estratégicas, então o cara não vai ter só a parte técnica, a parte gerencial ali vai ficar muito fácil para ele. E aí eu não estou falando de informação de quantos pagaram, quantos tem que pagar, não é isso. Informação estratégica mesmo para o cara ter tomada de decisão para o Para negócio dele reter decolar. mais atletas e atrair mais, velho. A gente vai ter até pesquisa de mercado dentro da plataforma, dentro do BI, análise de concorrente, para você ter uma ideia. Muito legal, Ale. Velho, e eu já estou dando vários insights, né? Porque vivendo tanto tempo assim com Training Peaks, em relação à biblioteca de treinos, né? Assim, por exemplo, agora eu estou nadando de braçada, porque depois de tantos anos eu tenho aqui mais de 600 treinos montados, todos tabulados, com, 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 com a legenda e a grafia que eu achei conveniente. Obviamente que, pelo que eu sei, você já tem isso, né? O cara monta a plataforma e ela vai os treinos vão, a biblioteca vai se retroalimentando e tendo mais, mas também o que eu sinto falta quando o cara está começando, tem uma proposta da assessoria, uma biblioteca
básica, chave, isso é muito legal, porque o Training Peaks, o cara que não conhece muito, então assim, é ele que tem que criar. Então, se ele tá errando, tá cagando ali no começo, ele vai continuar. Então, tem alguma proposta de biblioteca, alguns treinos chaves lá que já vem com da Pace Pro? Não e sim. Vamos lá. Não porque a PC Pro ela vem zero de biblioteca. Zero, zero. E aí, até o final do ano, quem entrar vai receber aí uma videoaula da VO2 Pro ensinando como montar essa biblioteca para direcionar ali os melhores tipos e a partir dali eu já vou orientar da forma que eu trabalho. Então, assim, a gente não pode criar uma biblioteca para ele, porque a gente vai induzir ele a trabalhar dessa forma. Então, a gente vai mostrar, eu vou mostrar meu trabalho e dessa forma ele vai conseguir, pô, vou fazer igual a isso. Só que a gente está com uma outra sacada, que se chama biblioteca de planilha. E aí, pode falar? Ou não? Primeira mão aqui, acho que quem vai ouvir em primeira mão. É segredo, só eu entrei você. É, depois a galera vai puxar minha orelha aqui. Tá todo mundo indo para IA, né? Cara, pô, treino de IA, treino é mais fácil. Mas, Sandro, você não tem um modelo de planilha para 10K Sim, que você usa com seus atletas? Um modelo de base, né? E aí você lógico. faz o ajuste fino. Eu também tenho, a Má também deve ter. E aí o que que acontece? Imagina se a gente disponibilizar esse modelo de planilha na biblioteca e deixar lá assinado. Planilha by Sandro Rodrigues. Que usou lá com os atletas. Então, assim, os treinadores vão ter acesso a planilhas com, vou dizer assim, com DNA. Pô, o Sandro já usou essa planilha com o atleta dele. Aí eu vou dar aqui, olha aqui que legal, o Sandro fez isso. Eu posso usar ou não, né? Mas a gente vai ter referências de planilha com referências dos seus devidos treinadores. Então, aqui, gente, você me conhece, sabe que eu tenho um pool de treinadores muito grande. Eu vou pedir uma planilha para você para colocar lá na plataforma. Tá aí, ó, a planilha do professor Sandro Rodrigues para 10 quilômetros. Quem quiser usar. Então, ao invés de ficar montando treino, uma IA para montar treino, vamos oferecer treinos que já foram entregues por profissionais extremamente competentes. Então, a gente está um pouco além aí da IA. Exatamente. Ali. E o Training Peaks também tem uma. Você pode vender a sua periodização para quem quiser comprar, né? Então você monta uma periodização para Maratona de São Paulo no Training Peaks do Sandro e você põe lá. Quem quiser, compra. O do Training Peaks ganha, você ganha um pouco e segue o jogo. Mas eu entendi o seu contexto e sensacional. Você. É, a Ah, ideia é compartilhar mesmo para as pessoas. E é lógico, não é compartilhar tudo. É aquilo, pô, eu quero deixar lá para as pessoas, é mais para orientar, estimular para quem não tem orientação nenhuma, que é o foco, né? Isso ajuda, de certa forma, a sair da inércia. obviamente, Ale, para o nosso ouvinte, principalmente o ouvinte inteligente, sabe que a gente não está fazendo só propaganda, né, da Pace Pro, mas falando de tecnologia. Nesse contexto, a gente discutiu zonas de treinamento, discutiu até o perfil comportamental e social dos atletas e dos profissionais que trabalham. Mas como que é o lance da Pace Pro, Ale? O cara que quiser comprar só a planilha para trabalhar, é vendida para o professor? Como que funciona quem está interessado em adquirir ou trabalhar com a Pace Pro? Como funciona? Pô, pode entrar em contato comigo que eu libero um teste grátis de 30 dias para vocês, né? O Sandro vai deixar meu Instagram aí embaixo. E Mas já fala através aí, eu lá vou deixar fixo aqui, mas já fala aí também. Meu Instagram é facinho, é o Ale Machado. Pronto. O Ale, então de tanta galera chamar o Ale, eu coloquei o Ale Machado. Só, pô, eu vi lá o podcast lá, eu quero fazer um teste na Pace Pro. Eu libero um teste de 30 dias para vocês fazerem, entenderem. Quando você entra para fazer o teste na plataforma, você já ganha acesso ali ao tutorial, que é o e-book tutorial. E dessa forma você já sabe como funciona todas as funções até hoje já que estão funcionando. E tem outras que virão, sempre quando tem uma atualização de função, a gente libera lá dentro do dashboard, você fica sabendo que tem coisa nova e como usá-la. E não vamos nem falar de valor, mas assim, entendendo como que é da mesma maneira que o Training Peaks, o cara pode escolher planos mensais, trimestrais, anual para usufruir da plataforma, e aí vai tendo Pô, benefício. legal. Como que funciona? É, legal falar isso. O corpo de diretores da empresa chegou num consenso bem interessante, cobrar um preço justo pela tecnologia. Então, hoje, o nosso plano menor é de 20 atletas. Então, é 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, né?
Hoje a gente tem um pool aí de mais de 10 mil atletas utilizando a plataforma, já foram mais de 700 mil treinos entregues aí nesse período. E para 20 atletas é cobrado uma assinatura de R$ 59. É, a gente trabalha com assinatura, não tem taxa de adesão, não tem taxa de fidelidade, tá? E a taxa de instalação ainda está zero. Então, a gente está trabalhando para deixar até o final do ano sem taxa aí de instalação. E o que acontece? Todos os diretores concordaram que, pô, realmente a gente tem que deixar mais acessível para os treinadores. Então a gente está com um preço bem mais competitivo e não é só uma estratégia de entrada no mercado. Então a gente vai manter esse primeiro pool aí, que é justamente entendemos que é mais difícil o cara sair ali dos 20 atletas, né, com preço mais acessível para eles, chegar até nos 20 atletas. Então depois que ele chegou nos 20 atletas, aí você tem outro pool que são 50 atletas, mas também ainda é um preço bem abaixo do mercado. Pra você ter uma ideia, 20 atletas é R$ 59 e 50 atletas R$ 99. Então tá bem acessível. Legal. E aí o pessoal tem a oportunidade de escolher planos mais longos também para o preço reduzir ou não? Então, não, a gente está trabalhando já com preço já no ponto Mensal, de mas gargalo e é mês a assinatura mês. mensal. Tá. Não tem trimestral, semestral. O pessoal acha se eu pagar à vista, cara, se você pagar à vista não ficaria mais caro do que isso. Então a gente conseguiu trabalhar dessa forma. Tanto por isso que o nosso preço ele está mais enxuto que os outros. Não há Legal, essa Ale. maquiagem de preço aí por trás. Tá, e falando do Resistência Podcast, Ale, a gente sabe que tem uma grande quantidade de profissionais da área e, assim, acho que esse povo que trabalha com corrida, os professores cresceram o olho, ainda mais você dando esse mês de bônus aí para experimentar, eles vão te procurar, mas, assim, a gente tem uma grande fatia que são atletas, que são ouvintes do programa. Para o atleta em si, a plataforma tem alguma valia para atleta em si, ele pode ter acesso, o cara que é mais noiado ou para todo mundo, ou é uma ferramenta exclusiva pro treinador mesmo? O atleta ele vai ter acesso mediante estar vinculado a um treinador que esteja utilizando a plataforma. Como treinador e como gerente ali de desenvolvimento, né, diretor de desenvolvimento dessa área, o foco sempre é pensando na tecnologia para o treinador. A princípio, não pensa-se em fazer um direcionamento exclusivo da tecnologia para o atleta, porque aí implicaria em ter uma inteligência por trás para a prescrição. Então, o nosso serviço hoje é para o treinador, e o treinador tem um serviço direto para o atleta. Mas, no futuro, que é um futuro bem próximo, é, não se assuste se você procurar a plataforma e a plataforma te indicar os treinadores, né? Sensacional, Ale. Ela não vai prescrever o treino, mas ela vai pela sua cidade, pô, eu moro em Campinas. Aí você vai conseguir ver quem em Campinas que usa a plataforma para você poder estar acessando. Então, para deixar gourmet aqui o nosso, indo para os momentos finais, assim, a gente tem de meia hora, 40 minutos máximo, que é o pessoal que escuta mesmo a esse tempo, e para deixar gourmet, assim, e o pessoal com gostinho de quero mais, pegar a temática que nós falamos no meeting, no sétimo meeting de corrida em São Paulo, né? Que eu falei sobre força e você falou sobre o treinamento intervalado, né? Então, faz uma analogia técnica aí do treino intervalado com como seria uma proposta em cima da ciência mesmo, de treino intervalado e como que isso seria aplicado, gerenciado na Pace Pro, na plataforma, como que para quem não tem essa expertise de trazer a ciência com a tecnologia, então fala um pouco da prática científica do treinamento, treino intervalado, e depois como essa pessoa, depois que fez um treino ou bolou alguma coisa, joga isso para dentro da plataforma, para a gente É, exemplificar para quem não tem tanta expertise com as plataformas como a gente, ou quer entrar no mundo da corrida, né? Independente da prescrição do treinador, quando o atleta recebe dentro do relógio, principalmente os relógios que já estão com a mão dupla de comunicação, como o Cores e o Garmin, se o treinador prescrever lá intervalado com recuperação passiva, o relógio ele vai apitar e vai direcionar. Então ele já cai ali no relógio quando ele tem que dar o estímulo, a velocidade do estímulo, se o treinador determinar por zona ou determinar ali um estímulo ao out, que seria um tiro, né, o sprint contra o relógio.
E depois o treinador ele pode pegar esses dados, jogar dentro da plataforma lá no índice de fadiga e dizer para o atleta se aquela sessão ali realmente proporcionou uma adaptação biológica positiva ou ainda não, ainda está em progressão. E pode comparar com outras que ele já fez. E o ideal é que se compare com sessões com a mesma prescrição de treino intervalado. Então, isso permite fazer com que o treinador possa ajustar. Eu preciso aumentar o número de tiros, eu preciso diminuir o tempo de recuperação, eu preciso sair de recuperação ativa para ir para passiva. Então, você tem uma mudança, né, de metodologia dentro do treinamento intervalado, né, de forma do treinamento intervalado, baseada em dados, não baseada ali no achismo. Perfeito, Ale. E aí a gente já falou sobre o dado subjetivo que eu sinto falta ali no Training Peaks, né? Mas e o treinador ele tem a possibilidade de montar, por exemplo, esse treino intervalado pela métrica física, que é o pace, né? Que você já falou, que é muito claro, e também ele pode ser parametrizado e modulado pela variável biológica, que é a frequência cardíaca também. Explica um Ou pouco para quem não VO2. entendeu a pergunta e como que é É, também. você pode utilizar três métricas ali, só que dentro dessas três métricas, duas delas se transformam em velocidade. O VO2 máximo, né, e o tempo de corrida vão se transformar em velocidade. Então, mesmo você imputando lá o VO2, eu quero trabalhar com um percentual de 70 VO2. O sistema ele já transforma isso em velocidade de treino para você. Sensacional. Basta você ter o VO2 máximo do indivíduo. E se eu quero trabalhar com frequência cardíaca, o sistema já calcula a partir da sua frequência de base ajustada pela frequência cardíaca de reserva. Então, você atualizou sua frequência ali de repouso, né, o basal, ele já recalcula tudo para você e ele pode fazer ali tanto pela velocidade ou tanto pela frequência cardíaca. São esses dois trabalhos. Então, assim, o que que a gente tem de macro estratégia aqui na área do treinamento? Pessoas que trabalham com distância praticamente utilizam a velocidade para parametrizar a intensidade e pessoas que trabalham com tempo provavelmente vão utilizar a frequência cardíaca para parametrizar a intensidade. Então, dá para utilizar essas duas macro estratégias dentro do treinamento. Eu ia fechar aqui, mas aqui se abriu um viés para outra pergunta interessante. Você falou de ancorar pelo VO2, né? E aí depois lá atrás você falou de limiar. Por exemplo, o Training Peaks, ele ancora essencialmente pelo limiar, porque é uma plataforma de endurance, né? Então, normalmente ele usa a âncora como limiar, tanto que o IF, né? O fator de intensidade 1.0 é 100% do limiar e não do VO2, né? Então, quando ele é meio análogo, né? Mas assim, quando ele vai para o VO2, ele passa de 100%, né? Porque o IF é 1.0, o 100% do limiar. E tem essa possibilidade de ancorar pelo limiar também? Não, não. Não, porque seria uma variável a mais onde você tem menos de 1% dos treinadores utilizando como parâmetro de treinamento de corrida. O que acontece? Para selecionar essas métricas, né, elas não saíram da minha cabeça. Então foi feita uma pesquisa dentro do pool de treinadores que você sabe que eu conheço. E aí, pô, o que que vocês utilizam como treinamento aí para corrida de rua? Então observou-se que essas são as métricas do dia a dia, essas são as métricas que os treinadores utilizam, não tem por que eu criar outras métricas. No triatlo, a gente entende que os treinadores de triatlo usam mais métricas como os limiares, mas na corrida de rua não. E tem um outro fenômeno que a gente ainda não está levando em consideração, que são os corredores sociais. Então, os corredores sociais, eles querem correr, e hoje são aí quase que 90% de quem corre, né? Então, será que essas métricas mais biológicas, com maior foco científico, vão atender esses caras, ou vai ser uma métrica que realmente a gente vai colocar na plataforma e poucos vão usar? Então, é uma plataforma que foi feita realmente para entrega do treinamento em função de como o mercado está reagindo. Então, dá para trabalhar com métricas mecânicas mais ajustadas, as fisiológicas, mas também para o povo que quer correr para se divertir, quer correr como a run terapia, né? Como terapia. Então, dá para atender todo mundo. E esse é o mercado aí que a gente tem de corrida de rua hoje no Brasil. Sensacional, Ale. Aqui já estouramos nosso tempo e abriu um viés para vontade de conversar sobre muitas coisas, né? Para quem não conhece, o Ale pode falar sobre tudo. A gente poderia fazer um sobre parâmetros técnicos da corrida. O Alexandre também é o maior que publica sobre o HIIT Bodywork do mundo, né? Então você pode se despedir aí, deixando seus recados finais e falando um pouquinho sobre isso também, né, Lê? E lógico que eu vou colocar aqui embaixo, então fala um pouquinho sobre o seu trabalho do HIIT Bodywork,
do seu doutorado, dessas coisas, e até breve, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu módulo na Gestão. pós-endurance do Instituto Valorize, que é gestão de assessoria de corrida, né? Então, deixa os seus recados finais falando só sobre tudo isso aí em 5 minutos. Bom, antes eu quero te fazer um convite, tá? Então, até final de setembro tá saindo aí um e-book com tudo que tem de novo na área de treinamento de corrida e eu gostaria muito que você fizesse o prefácio desse material, cara. Isso é uma grande honra para mim, né? Um irmãozão. Não chora não, hein? Não, Não Ale, chora não. e com você é assim, primeiro, antes de você falar, eu falo que vou para depois perguntar o que É é. Com nós é verdade. assim, né? Primeiro assim, ó, eu vou, agora primeiro agora falo o que que é. Pô, é uma honra demais, É. cara. Mas fala aí enquanto eu me reponho. E aí depois eu mando o material para você, eu estou fazendo os ajustes finais. Então, assim, é um material que tem fundamentação na literatura e também tem ali a minha forma de trabalhar. Então, assim, nada justifica você só ler e reproduzir o que os outros artigos colocaram. Então, ali, tem tudo que a literatura coloca ali de vários autores, e ali no final a forma como eu trabalho, que seria a minha contribuição. E o Sandro é um dos caras que mais conhece a minha forma de trabalhar, porque esse cara sempre nos cursos, a gente nas conversas, ele estava sempre, pô, mas isso, por quê? Vamos fazer assim, e tá aí, né? E com relação ao o HIIT Body Work, que foi ali meu objeto de doutorado, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, né? Utilizando o peso corporal, doutorado e pós-doutorado, foram 2 pós-doutorados, então totalizando 8 anos de estudo. A gente conseguiu se posicionar como um grupo que mais publica no mundo sobre a temática. E eu senti falta, cara, depois desses 8 anos aí meio que afastado da corrida, trabalhando mais ou menos assim, e eu bati o martelo e falei, não, agora eu volto pra corrida, né? Agora 2025 é corrida na veia, e eu voltei emergindo aí 100% na corrida, com os projetos da Universidade da Corrida e da Pace Pro, que hoje é o projeto mãe, né? Que está entregando mais informação e conhecimento através da tecnologia que me tá me dando assim um tesão de voltar a mexer com corrida de rua, porque eu tô aprendendo a fazer um monte de coisa, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial aplicada, né, a suporte de tomada de decisão, que é a área que eu estou especializando em muito. Então vai ser um prazer que vocês conheçam um pouquinho do trabalho, uma plataforma que vai não só te ajudar, mas também te ensinar cada vez mais. E quem quiser mais informações, já vem no meu Instagram aí, o Ale Machado, deixa lá. Eu te vi no podcast do Sandro, no Resistência Podcast, que eu vou ter o maior prazer de liberar para vocês aí uns 30 dias gratuitos. Valeu, Ale, meu irmão. Sempre bom falar com você, cara. Te ver, a gente se fala todo dia, mas oficializar isso aqui. Daqui a pouco a gente volta para um outro bate-papo formal, porque não falta assunto para gente aí. Até deve sair um post meu, seu e do Charlão, né? Falando sobre a polêmica aí dos exercícios educativos aí. Mas um beijo no seu coração, meu irmão. Pessoal, vou deixar todos os dados do Ale embaixo depois quando sair aqui. E tamo junto, Ale. Obrigado, viu, irmão? Valeu!